criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma agenda do barco que veleje nesse mar, que aproveite a vazante da informar. E aí galera, beleza? Professor Diego Jales. Hoje nós vamos falar sobre as revoluções industriais, tá certo? Eu vou trazer aqui algumas dicas, alguns assuntos relacionados a essa temática e eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós estamos distantes, mas em virtude do momento que vivemos, isso é bem necessário, né? Vamos lá. Revolução industrial. Quando a gente fala em revolução industrial, é importante que a gente lembre que foi uma fase em que houve a passagem do trabalho feito pelos artesãos, né? Aquele trabalho feito manualmente, onde o artesão fazia toda a cadeia da produção, né? Realizava toda a produção até a venda, né? E a Revolução Industrial substituiu esse trabalho artesanal por um trabalho realizado por máquinas. Tá bom, galerinha? Então, lembrando que essa é a primeira grande diferença trazida pela Revolução Industrial. O artesanato, por exemplo, na fabricação de um pote, de um pote de barro. Então, o artesão ia até o local, tirava o barro, amassava o barro, produzia o pote, depois ele ia, queimava esse pote, preparava, depois pintava, depois vendia. Então veja que o artesão aí fazia toda a produção e depois ainda realizava o comércio. Com a Revolução Industrial isso mudou. A Revolução Industrial foi quando o homem ele teve o seu trabalho dividido em etapas. Claro, incluindo aí a função das máquinas, né? Então nós temos aí a primeira Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra. Galerinha, preste atenção a essas dicas, ó. Primeira Revolução Industrial, país Inglaterra, século XVIII, nós tivemos como fonte de energia o carvão mineral. Galera, preste atenção, o carvão mineral não é aquele carvãozinho de churrasco, aquele carvãozinho que nós utilizamos para fazer o churrasco do domingo, tá certo? O carvão mineral é uma rocha bruta, tá certo? Então foi ela que foi utilizada na primeira Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, e as primeiras máquinas criadas pelo homem foi a máquina a vapor. Essas máquinas eram máquinas da indústria têxtil, da indústria de tecidos, tá certo, galera? Então não pense que foi tarefa fácil, não pense que foi uma coisa rápida. Foi uma coisa dificílima até que o homem conseguisse criar a primeira máquina. E aí começasse a substituição do trabalho manual por um trabalho realizado por máquina. Essa foi a primeira Revolução Industrial. Alguns anos depois, já final do século XVIII, início do século XIX, nós tivemos aí a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, quais foram as diferenças entre a primeira e a segunda Revolução Industrial? Lembrem-se que na segunda Revolução Industrial, o trabalho já não era mais manual. Isso já havia sido superado com a primeira Revolução Industrial. Então, na segunda Revolução Industrial, nós tivemos aí, na primeira aconteceu na Inglaterra, ficou mais concentrada entre Inglaterra e um pouquinho nos Estados Unidos. Na segunda, nós tivemos aí a inserção de outros países europeus, tá bom? E também grande parte do mundo rico, não só Inglaterra e Estados Unidos. E aí nós tivemos a introdução do petróleo, né, dos combustíveis fósseis, e também nós tivemos as máquinas mais bem elaboradas. Então, vamos fazer aqui um paralelo entre a primeira e a Revolução Industrial. Fonte de energia, primeira revolução, nós tínhamos o carvão mineral. Segunda Revolução Industrial, nós tínhamos o petróleo, tá bom? Aí nós temos uma revolução mais no mundo rico, concentrada no mundo rico, não só nos dois países que eu citei anteriormente, e nós tivemos aí a inserção dos motores a combustão, galerinha. Olha aí, os primeiros motores movidos a óleo diesel começaram a existir já nessa segunda Revolução Industrial. E aí aqui pelo Brasil, né, o tempo correndo, os barões do café, nós sabemos muito bem que a produção de café aqui no Brasil gerou riqueza
para que os primeiros cafeicultores, os grandes cafeicultores, já começassem a importar da Europa, já nessa bem mais desenvolvida em relação à sua tecnologia do que a nossa, e aí já começassem a importar de lá alguns motores a combustão. Tá bom? Depois veio a terceira revolução industrial, e aí essa terceira revolução industrial inseriu como fonte de energia a energia elétrica. Então nós temos a terceira revolução acontecida em todo o mundo, tá certo? E nós já estamos aí no século XIX, então terceira revolução industrial ocorrida em todo o mundo, não só no mundo rico europeu, tá bom? E norte-americano, todo o mundo já fazia parte dessa terceira revolução industrial. A inserção da eletricidade, galera, olha aí que beleza, a eletricidade chegando aí com força, né? E até hoje nós temos essa fonte de energia fortíssima ainda utilizada no mundo todo. Então nós tivemos motores elétricos, a inserção da energia elétrica, não é, dos motores elétricos gerados por essa energia elétrica no mundo todo, tá certo? E aí nós tivemos um grande desenvolvimento nos setores industriais e fabris. Tá bom? A quarta revolução industrial é essa revolução que nós estamos ainda vivendo ela hoje, século 20 e 21, não sabemos se teremos uma quinta, quando teremos uma quinta, mas a quarta revolução industrial aconteceu em todo o mundo, está acontecendo em todo o mundo. Nós temos aí como fontes de energia, galerinha, atenção, as energias renováveis, tá certo? O que são energias renováveis? Itarema conhece muito bem um desses tipos de energia renovável, que é a energia eólica. Então nós temos energia eólica, energia solar, essas energias, vamos dizer assim, mais saudáveis para o meio ambiente, né? Assim, e inesgotáveis. Enquanto tiver vento, tem energia eólica, enquanto tiver sol, tem energia solar. Nós não temos previsão de um fim, por isso nós chamamos de energias infinitas. Tá certo? Então nós temos aí as fontes de energias renováveis, nós temos as áreas da ciência, da evolução dessa quarta revolução industrial são robótica, tá certo? Informática, nanotecnologia, que é a tecnologia rápida e muito desenvolvida, como por exemplo os chips de celulares, os cartões de memória, os chips de computadores. Tá bom? Então nós temos nanotecnologia, robótica, tá certo? Informática, tá certo? Biotecnologia, que é essa tecnologia relacionada à vida. Tá bom, galera? Então, essas foram as informações relacionadas às quatro revoluções industriais. E se você se ligar bem nesse resumão aqui, nós estamos distantes, né? Nesse resumão você vai conseguir acertar o máximo de questões aí no Enem. O Enem cobra muito mesmo, galerinha. Atenção a galerinha aí do terceiro ano. Quando se fala em revolução industrial, o Enem cobra muito mesmo. Então se ligue, foram quatro primeiras, só recapitulando rapidinho. Primeira revolução, fonte de energia e carvão mineral. Aonde foi que aconteceu? Inglaterra. Tecnologia, máquinas a vapor, utilizada na indústria têxtil. Tá bom? Segunda revolução industrial, nós já tivemos aí os combustíveis fósseis, tá certo? Já foi uma revolução mais desenvolvida pelo mundo, né? Pegou aí o mundo rico, e aí nós tivemos a inserção dos combustíveis fósseis, os motores a combustão, desenvolvimento de outros segmentos fabris, tá certo? Terceira revolução industrial, não esquecer, gente, a eletricidade, a luzinha, tá bom? A eletricidade na terceira revolução industrial, aí já abrangendo grande parte do mundo rico, tá bom? Aliás, do mundo inteiro, não só o mundo rico, como foi a primeira, uma parte da segunda, tá bom? O mundo todo. E aí nós tivemos a quarta revolução industrial e estamos ainda vivenciando esse período histórico, geográfico, né? Com aí as energias renováveis e essa gama de tecnologia que nós vivemos hoje, que é a robótica, a nanotecnologia, a informática e a biotecnologia. Galera, bons estudos, estamos com saudade, tá certo? Aproveitem, aqui e acolá nós vamos mandar umas dicas aí. Eu espero que você
esteja gostando, tá bom? E nós estamos nos comunicando aí via Google Sala de Aula, WhatsApp, tá certo? Esperamos que logo esse período passe e que nós estejamos bem próximos logo, tá bom, galera? Valeu, um abração do professor Diego Jales, é isso aí. Um abraço a todos, boa sorte e bons estudos. Eu quero entrar na rede.